graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Atos 8. Convido você nesse momento a afastar o sofá da sua casa e liberar geral na presença do Senhor Jesus, amém? Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto do Atos 8, um culto semanal aqui da Igreja Batista da Lagoa, que vem ao YouTube todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. E já de entrada eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like aqui nesse vídeo. Se você julga que tem sido um conteúdo relevante, também compartilhe esse conteúdo com alguém, tá? Para que a gente consiga alcançar, e levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possível. E hoje a gente já alcança
o capítulo 46 do livro do Gênesis, né? E eu te convido agora a pegar a sua Bíblia, pegar um bloco de anotações, para a gente junto fazer uma leitura e estudar um pouco da Santa Escritura. Nesse momento eu queria pedir para a gente orar, para darmos início ao estudo do capítulo. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade e que o Senhor nos fale através da tua santa palavra, que essas escrituras, meu Deus, sejam lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus, que tu nos ajude na compreensão do texto sagrado e para que seja para a edificação das nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu falei, a gente está hoje aqui no capítulo 46 de Gênesis. E o que é que tem nesse capítulo? Né? A gente tem visto aí desde os capítulos anteriores, há pouco tempo, uma ênfase muito grande na figura de Jacó, na figura de José também, toda a sua família, a trajetória deles, a ida para o Egito, enfim. Né? E hoje a gente chega num ponto que Jacó vai até o encontro de José, né, lá no Egito. No capítulo anterior, José se revelou, né, para os seus irmãos, revelou a sua identidade para os irmãos. E agora, no capítulo 46, a Bíblia registra que Jacó, toda a sua família, parte para o Egito, né, para encontrar José. Então a Bíblia vai demonstrar e relatar a ida de Jacó até o Egito, também o encontro de Jacó e José depois de vários e vários anos aí de separação, né? A gente lembra que José foi vendido por seus irmãos naquela caravana de ismaelitas, depois ele foi repassado como escravo, né, para o Egito. Seus irmãos deram a entender ao seu pai, Jacó, Israel, né, que ele tinha sido atacado por uma fera e tinha sido morto, devorado, e passaram-se todos esses anos aí de separação entre eles. E como de costume, a gente vai introduzir aí uma leitura, mas não vamos fazer uma leitura extensa e corrida do texto, tá bom? Para que a gente tenha um melhor aproveitamento aí. A gente também consegue dividir esse capítulo do Gênesis 46 em pelo menos 3 partes. Você vai ver que no centro do capítulo existe uma genealogia, tá? Então começa com a saída de Jacó da sua terra até o Egito, vai até o versículo 7. A partir do versículo 8 a gente tem uma genealogia que se estende até o 27. E a parte final é justamente o encontro entre José e Jacó. E eu queria ler com vocês aí, no capítulo 46, do versículo 1 até o versículo 7, que diz o seguinte: Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios a Deus ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que Faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Esse é o texto que está no capítulo 46, versículo 1 até o versículo 7. Né? Semana passada, Gênesis 45, nós lemos que, e já falamos que José se revelou, né? Ele apresentou a sua verdadeira identidade aos seus irmãos, isso lá no Egito. Né? A gente lembra que esses irmãos foi que venderam José,
E após todo um propósito, todo um planejamento de Deus, José agora era o homem mais importante na terra do Egito, apenas abaixo do faraó, né? E a gente também viu nos capítulos anteriores que antes de revelar sua identidade, José apresentou o quê? Apresentou vários testes, submeteu seus irmãos a alguns testes, né? E a gente entendeu aí que ele queria testar, a gente queria ver como é que estava o caráter, né, dos seus irmãos, se realmente eles eram os mesmos que haviam vendido José antigamente, ou se eles haviam mudado, né? E aí José até põe em xeque a vida do filho mais moço agora, né, que seria Benjamim. E Gênesis 46 inicia mostrando justamente essa trajetória, né, a saída de Jacó e toda a sua descendência de Canaã para o Egito, rumo ao Egito para encontrar com José. E antes, né, que eles chegassem ao Egito, o que é que acontece? A Bíblia fala que Jacó parou numa localidade chamada Berseba, né, e ali ele ofereceu sacrifícios a Deus, né? E Berseba era um lugar já conhecido para esse ato, né? Tanto que Jacó já o tinha feito, seu pai Isaac também havia prestado sacrifícios a Deus e Abraão também já usou aquela localidade em outras ocasiões para apresentar sacrifícios a Deus, né? E o texto bíblico desse capítulo que nós estamos lendo hoje, né, fala que ali em Berseba Jacó teve visões, né? Visão durante o período da noite, né? E foi um momento muito decisivo, né? A saída de Canaã para o Egito foi um momento muito decisivo. A gente lembra que Jacó também vinha de uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, né? E ali Deus confirma isso, confirma essa aliança, né? De que lá no Egito Deus ia cumprir também a sua promessa. Deus não ia falhar, apesar da transição deles de localidade, né? Deus reafirma suas promessas, garantiu que a casa de Israel não ficaria abandonada, apesar da gente ler que saíram com tudo, saíram com seus bens, com suas ovelhas, com o gado, com os filhos, com os netos, saíram com tudo, mas Deus cuidaria deles, né? E assim, a casa, o nome deles não ficaria abandonado ainda que eles estivessem no Egito, né? Deus se propõe e promete a cuidar de toda a descendência e é o que ele faz, né? Outra coisa, o Senhor prometeu que ao subir ao Egito, né, Jacó foi ali confortado, né, de que o filho dele, né, aquele filho que trouxe talvez a grande alegria, né, José, um filho amado, esse filho estaria com ele no momento da sua morte, né? O texto fala que apesar de tudo o que aconteceu, toda essa separação, no momento da morte, José fecharia os olhos do seu pai, né? Então, Jacó se levanta de Berseba e parte em direção ao Egito, inclusive utilizando os carruagens que Faraó havia proposto, né? Havia fornecido para que eles fizessem essa viagem. E aí, seguindo, como eu mencionei anteriormente, no centro do capítulo existe uma genealogia. E eu queria te pedir para a gente avançar, né? A gente vai partir para outro momento desse capítulo. Algo interessante aqui para registrar a respeito da genealogia que consta aqui é que ela tem uma série de nomes, mais precisamente aqui na nossa versão existem 70 nomes, né, que foram ali mencionados. Talvez o tradutor quisesse mostrar alguma coisa ao escrever 70, mas a questão é o seguinte, que não se sabe ao certo, mas a tradução grega do Antigo Testamento, né, a Septuaginta, ela relata que haviam 75 pessoas, né, ou seja, 5 a mais do que estão aqui registradas. E é interessante que isso se encontra também lá no capítulo 7 do livro de Atos, no versículo 14, quando Estevão, né, um mártir, ele está dando o seu último discurso, né,
E lá ele vai contar um pouco dessa história e ele relata que Jacó partiu para o Egito com todos os seus parentes, e estes eram na quantidade de 75, ou seja, ao que tudo indica, Estevão ali estava se baseando no conteúdo, né, na tradução ali da Septuaginta, ou seja, de 75 pessoas partiram ali para o Egito nessa caravana, né, de Jacó. E aí a gente segue para o terceiro trecho do capítulo, e justamente a parte final do mesmo, que é do versículo 28 ao versículo 34. E assim, esse capítulo vai terminar mostrando justamente um encontro muito emocionante, né, que houve entre Jacó e José numa terra chamada Gósen, né? E o que acontece ali, né? Depois desse encontro, né, de José com seu pai, José fala para Jacó e para todos os seus irmãos que ele ia sair dali, ia voltar para encontrar com o faraó e avisar, né, que a sua família havia chegado, a sua família estava na terra de Gósen. E naquela ocasião, José também instruiu que provavelmente o faraó ia mandar chamá-los. E disse o seguinte: olha, o faraó vai chamar vocês, e quando ele chamar vocês, ele vai perguntar o que vocês fazem. E quando ele perguntar o que vocês fazem, vocês vão dizer o seguinte: olha, nós somos homens do gado, nós somos pastores de ovelha, né? Nós cuidamos de rebanhos. E o objetivo era justamente o que a gente já viu anteriormente, que era fazer com que Faraó autorizasse, que Faraó endossasse a atitude de José de ter deixado a sua família naquela região. Por quê? Porque aquela região era uma região propícia para o pastoreio, né? E outra coisa que está lá no finalzinho do capítulo 46 é que, por alguma razão, os egípcios eles não gostavam, eles abominavam outros pastores ou pastores de rebanho, né? O que a gente pode entender aqui mais adiante é o seguinte, que não é que o povo egípcio não tivesse rebanhos, eles tinham rebanhos também, né? A questão aqui pode ser que o pastoreio a que José e a sua família a família já estava habituada, talvez causasse abominação aos egípcios, porque aqueles animais que os hebreus costumavam pastorear, alguns deles poderiam ser ídolos, né? Poderiam ser venerados na terra egípcia. Então isso causaria desconforto, né? Então existia todo um propósito no fato de José ter chamado e ter colocado eles naquela região, tá? Como a gente já viu aí, ficava naquela região leste, nordeste ali do Egito, e a terra de Gósen ela tinha características muito próprias e muito adequadas para o pastoreio, o que favoreceria tremendamente a família do seu pai e a sua família, né? E outra coisa, além de favorecer o pastoreio, também mantinha, vamos dizer assim, uma distância segura, né, entre eles e os egípcios, para que eles também não fossem, desde logo, absorvidos, né, pelo Egito, para que eles não se misturassem por completo, né, com os egípcios. E, como eu falei antes, essa questão que está lá no versículo 34, assim lhe será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Talvez aqui o escritor queira nos instruir de que os egípcios, apesar de terem algum tipo de pastoreio, como eu falei, esses animais que os hebreus traziam poderiam ser venerados no Egito. Então havia esse desprezo. Então toda essa preparação que José fez tinha um sentido. Era uma terra propícia, era uma terra um pouco afastada, para que eles pudessem pastorear e também não fossem assolados pelos egípcios, que abominavam essa prática, entende? Então a gente vê que tudo existia um propósito, né? Em tudo que foi feito existia um propósito, existia um sentido, e
o capítulo 46 traz isso. Ele traz para a gente um momento em que Jacó, ao receber a notícia, vai se dirigir, ele foi convidado para com toda a sua descendência ir estar com o seu filho, né? Por quê? A terra estava sendo assolada por uma grande fome, mas no Egito havia mantimentos por tudo o que já tinha acontecido, aqueles 7 anos de fartura, e que eles foram preparados, né? Deus, através de José, preparou tudo aquilo para esse momento, né? Deus preparou tudo isso para esse momento, onde a família estivesse ali reunida. Então, é isso que traz em Gênesis 46, a saída de um pai com sua descendência para encontrar um filho que agora sabe estar vivo, uma família que foi reajustada, né, reorganizada, houve uma mudança de mentalidade também. A gente já viu uma mudança de postura na vida de Judá, inclusive, que passou a tomar uma posição de liderança em alguns capítulos que já passaram. E a gente está nesse momento, né, onde ao encontro, ali também foi preparado um lugar adequado para que eles não passassem necessidade e pudessem preservar ali a sua cultura. Ou seja, a gente vê a mão de Deus agindo em favor desse povo em todos os detalhes, né? Então é isso o que nós encontramos agora em Gênesis 46, né? A preparação e a preocupação de José em advertir a sua família: olha, muito provável que o faraó os chame. Se ele chamar, vocês vão dizer isso, tá? Porque ele já sabia o que estava por vir e ele queria deixar tudo organizado. E é o que acontece no capítulo seguinte. A família vai ser chamada, né? Eles vão conversar com o faraó, Jacó vai conversar com o faraó e ali todo um plano se desenrola, né? E eu queria também registrar que Gênesis 46, ele é um corte, se a gente puder falar assim, ele é um divisor para a última fase do livro do Gênesis. A gente entrou agora na reta final e tudo que vai suceder daqui para frente vai preparar a entrada, vai introduzir justamente o livro de Êxodo, que aí são próximos capítulos que a gente vai estar estudando. Então, nossa oração e nosso desejo é que você tenha entendido, tenha conseguido assimilar o conteúdo desse capítulo de uma forma até simples, né, de nós entendermos o que foi aqui relatado, e que, se possível, você continue propagando esse conhecimento, esse conteúdo para o maior número de pessoas, para que a gente possa trazer uma leitura fácil, uma leitura agradável da Escritura Sagrada. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família e tenha uma boa noite.